Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Davelasti, sou médico, trabalho com medicina integrativa e hoje eu resolvi trazer para vocês aqui um tema que é digamos assim, uma das queixas mais frequentes do meu consultório, que é fadiga. Todos os dias pacientes me procuram relatando queixa de cansaço, falta de energia vital. Então a gente vai fazer agora uma sequência de vídeos, esse é o primeiro vídeo da série Fadiga, tá? Para falar algumas das alterações que levam a esse sintoma, a essa queixa. Bom, vamos começar falando um pouco sobre produção de energia. Para falar de fadiga eu tenho que falar sobre a produção de energia e agora vocês vão ter que fazer um recordatório lá da aulinha de biologia da quinta série, quando a professora falou sobre célula. Na célula a gente tem o núcleo e algumas organelas. Vamos lá, vamos puxar na memória. Ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. Mas existe uma aqui que vai ser a nossa queridinha de hoje, que é a mitocôndria, tá? Então aqui, ó, a célula ela contém organelas chamadas mitocôndrias, que são mais ou menos, como eu desenhei aqui, um feijãozinho cheio de membraninha dentro. E a mitocôndria é onde o alimento vai entrar para se converter em ATP, tá? O que é ATP? ATP significa adenosina trifosfato. É o que a gente chama da moeda do corpo, né? É o dinheiro do corpo. O corpo ele compra coisas com ATP. Então assim, para que tudo aconteça, para que todas as tuas rotas metabólicas aconteçam, todas elas dependem de ATP. Por isso que a gente chama de a moeda do corpo, tá? E assim, tem um professor meu que ele usa um exemplo que eu gosto muito, que é assim, ó, se você receber turistas aqui no Brasil, você vai receber lá o americano, ele vai entrar com dólar no bolso, você vai receber o francês, ele vai entrar com euro no bolso, você vai receber o inglês, o britânico, cada um vai entrar com a sua moeda, né? Moedas diferentes da que a gente usa aqui no Brasil. Quando eles chegarem aqui, eles vão ter que se dirigir a uma casa de câmbio e trocar tudo por real, tá? Por quê? Porque aqui a gente trabalha com real. É a mesma coisa, você pode comer carboidrato, você pode comer gordura, você pode comer proteína, só que tudo que entrar na tua célula, desses macronutrientes, vão ter que se dirigir à casa de câmbio, que é a mitocôndria, para converter isso tudo em ATP, que é a moeda que o corpo conhece, tá? Então, é o que eu estou falando, ATP igual a energia, tá? Bom, algumas coisas podem ocorrer para atrapalhar essa troca, esse câmbio, tá? Por exemplo, assim, ó, você comeu, tá? Você falou, você comeu uma banana. Essa banana, ela vai entrar na célula sob forma de glicose. Essa glicose, ela vai ter que sofrer um processo que a gente chama de fosforilação. Ela vai receber um fósforo, tá? Ela recebe um fósforo. Da onde que vem esse fósforo? Vem do ATP. Eu não falei que ATP é adenosina trifosfato, são 3 fósforos. Um desses fósforos vai vir aqui ser doado para a glicose, para que a glicose se transforme em glicose 6-fosfato. Então pensa comigo, se eu já tenho pouco ATP, pouca energia, eu já começo aqui a ter um probleminha de fosforilar minha glicose. E por que isso é importante? Por que eu tenho que fosforilar minha glicose em glicose 6-fosfato? Porque a glicose 6-fosfato vai se converter em uma coisa chamada piruvato, e o piruvato é quem vai entrar na mitocôndria para fazer o ciclo de Krebs acontecer e transformar então o piruvato em ATP, tá? Olha aquelas coisas que podem dar errado aqui. Se você já tem pouco ATP, você já vai transformar menos glicose em piruvato. Com menos piruvato você tem menos ATP. E com menos ATP você converte menos aqui, menos conversão aqui, menos ATP. E isso fica se retroalimentando de forma que a pessoa não consegue sair do fundo do poço, tá? Então esse é o primeiro ponto. Tá, mas por que aconteceria outros erros aqui dentro? Bom, primeiro que para o piruvato
entrar aqui na mitocôndria, alguns cofatores também são importantes, tá? Dentre eles a vitamina B9, B6, B5, B3, o ácido alfa-lipólico, tudo coisas que vêm da alimentação. Pessoas que têm uma alimentação pobre em nutrientes, que comem farinha o dia todo, que se alimentam de comida industrializada, já começam a ter uma carência desses cofatores aqui, tá? Então, uma das causas mais comuns de falta de energia é o que a gente chama de fadiga mitocondrial, tá? Existe isso, joga no Google, você vai ver um pouco mais, vai entender. Fadiga mitocondrial é um estado patológico que você não detecta por exame, isso é importante também de entender. Você não vai fazer um exame para ver o nível de ATP, o nível de atividade mitocondrial, isso você não consegue fazer. Mas você faz por exclusão, né? O paciente chegou no consultório, falou que está cansado, você começa a investigação lá, olha a hemoglobina dele para ver se não é uma anemia, a hemoglobina dele está normal. Você olha a ferritina dele para ver se não está com falta de ferro, e o ferro está normal. Aí você olha a função da tireoide dele, e a tireoide está normal. E você vai investigando, vai olhando as taxas hormonais, testosterona, está tudo normal. Você não achou nenhuma alteração, pensa em fadiga mitocondrial, porque isso é muito comum, tá? Outra coisa que leva à fadiga mitocondrial é o aporte exagerado de glicose, né? Por quê? Porque a mitocôndria, ela tem um limite de troca de câmbio. Se você der muita glicose para o teu corpo, você vai saturar a tua mitocôndria e ela simplesmente vai parar de trabalhar, tá? Então, fica a dica, pessoas com fadiga, cansaço, que já foram no seu médico, já fizeram toda aquela investigação normal e não tem alteração nenhuma, pode-se pensar como diagnósticos de exclusão, pensar nessa patologia aqui, tá? Vamos para o vídeo 2, dar sequência a essas informações.